Nós vamos continuar na exposição da carta aos Hebreus, né? Você que tem a sua Bíblia, abra, para que nós possamos ler o texto e assim nós extrairmos do texto as doutrinas que aqui serão para nós de grande valia. Amém? Hoje eu quero me apegar na parte do texto do capítulo 11, do versículo 17 ao 19. E se o bom Deus permitir, nós prosseguiremos. Amém? Amém. Então você que tem a sua Bíblia, abra aí e vamos à leitura do texto. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: pois pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém? Então aqui, esse é o texto a qual nós vamos nessa noite meditar, tá bom? É importante para nós relembrarmos o que foi falado um pouco antes. Nós vimos que Abraão, os aspectos da fé na vida de Abraão, alguns versículos atrás,
difícil imaginar. Nesse período, o turbilhão de sentimentos, de pensamentos que caíram sobre a vida de Abraão. Porque Deus pediu algo muito difícil para ele. Deus, ele pediu o seu único filho. E para nós bem sabemos que para um pai perder um filho de maneira natural já é algo muito traumático. Já é algo que causa muita dor. Já é algo que esmaga, fere o coração de um pai. Perder um filho de maneira natural. Agora imagine para Abraão, que seria o autor da morte do seu filho. E não seria uma morte qualquer, seria uma morte sanguinolenta. Seria uma morte terrível. Imagine o turbilhão de emoções, de sentimentos que sobrevieram sobre a vida de Abraão enquanto ele caminhava até o local do sacrifício. Nós não podemos imaginar. Somente Deus e Abraão sabem de fato o que ocorreu dentro desse homem. Porém, o que nós aprendemos, o que nós podemos ver é que Abraão venceu todos os sentimentos, todos os medos. Abraão, ele venceu por quê? Porque ele resolveu de fato sacrificar Isaque. Embora Abraão não tivesse de fato sacrificado, matado seu filho, no seu coração ele já o havia matado. No seu coração ele já o havia sacrificado. O que é mais interessante para nós é que Isaque, o objeto da promessa, não era um Deus para Abraão. A provação revela o nosso coração. O nosso coração é revelado em meio à provação. E em meio à provação nós descobrimos quais são os nossos ídolos. Ou nós adoramos e servimos a Deus, ou nós adoramos muitas das vezes o objeto da promessa. Então nós vemos que de fato Abraão, ele venceu todos os medos, ele venceu todos os pensamentos, ele venceu todos os temores, porque ele foi até o fim. E ele de fato matou o seu filho em seu coração. Pois ao tomar a decisão, pois a ir até o final, ele já havia matado. Porque em seu coração, verdadeiramente, ele sacrificou o seu filho. Porque nós bem entendemos que Abraão estava totalmente disposto a fazer isso. Quando nós lemos o versículo 17, ele diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele não deixou de oferecer. Em seu coração, Isaque já havia sido sacrificado. E a provação não é para nós surpreendermos a Deus. Não é para nós mostrarmos para Deus. Mas a provação diz muito sobre nós. E então, quando em seu coração, pela fé, Abraão de fato oferece a Deus Isaque, pois ele estava mesmo para o sacrificar o seu unigênito, aquele a quem acolheu alegremente as promessas. E o porquê que Abraão toma essa decisão? Porque Abraão, ele entendeu que o nascimento de Isaque já estava sobre a promessa.
E qual era a promessa? A promessa era: em Isaque será chamado a sua descendência. O nascimento de Isaque já era um milagre. Abraão já estava avançado em idade. Sara já não poderia te dar filhos. Então, o nascimento de Isaque já era um milagre. E esse milagre estava posto em cima da promessa. E a promessa que Deus fez a Abraão era: em Isaque será chamada a tua descendência. Por isso Abraão então prosseguiu até o final. Por quê? Porque quando nós lemos aqui, ele diz no versículo 18: a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. No versículo 19, olha o porquê que Abraão ele vai até o fim. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, assim como Isaque glorificou a Deus no seu nascimento, e a promessa estava feita, então Isaque nasce sobre a promessa, Abraão entendeu que Deus era poderoso o suficiente para que dentre os mortos ressuscitasse Isaque. Porque Abraão entendeu que sem Isaque não havia promessa. E Deus não pode mentir. Então, a provação revela de fato se nós estamos descansando na promessa de Deus, na palavra de Deus, na fidelidade de Deus, na imutabilidade de Deus. É isso que esse evento está revelando para nós. A doutrina aqui é se a nossa fé está baseada em Deus. Abraão, ele prossegue por isso, porque ele creu que Deus era fiel para que mesmo dentre os mortos ressuscitasse Isaque. Porque a promessa foi feita em Isaque. Porque em Isaque seria chamado a sua descendência. Então, assim como Abraão esperava algo maior, uma pátria celestial, Abraão esperava algo a mais. Em Isaque ele sabia que ali estava a promessa do Messias. Ele sabia que ali estava a promessa do descendente. Ele sabia que dali sairia uma grande multidão. Por isso então Abraão ele prosseguiu, pois ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. O nascimento, como eu falei, de Isaque estava fundamentado na promessa. Isaque foi dado a Abraão para a glória de Deus. E então Abraão entendeu que até mesmo a morte de Isaque seria também para a glória de Deus. O sacrifício, porque até dentre os mortos Deus ressuscitaria ele. Pois Abraão entendeu isso. Mesmo após a morte, o sacrifício de Isaque, Deus era poderoso para o ressuscitar. Ao tomar a decisão de sacrificar Isaque, ele já o havia sacrificado. E é isso que revela para nós. Quando nós olhamos então Abraão, vencendo todos os pensamentos dentro do seu coração, por quê? Não foi algo fácil, não foi uma decisão qualquer, mas ele descansou, ele entendeu, a fé dele estava em Deus. A fé que ele tinha na promessa não estava na promessa, mas estava no Deus da promessa. E isso abriu os olhos de Abraão para entender que Deus era poderoso, que dentre os mortos ressuscitaria Isaque. Porque a promessa foi feita assim: em Isaque será chamado a tua descendência. Isso é maravilhoso para nós. Isso fala muito conosco. Pois nós temos
crido em algo superior. Aqui é interessante que, figuradamente, como a própria palavra diz, Isaac foi, figuradamente, ressuscitado. O que isso revela para nós? Que aqueles que creem em Deus serão literalmente ressuscitados. É uma doutrina que tem sido esquecida nos púlpitos. É uma doutrina que tem sido esquecida pela igreja. A doutrina da ressurreição. Paulo diz que se nós esperarmos em Deus somente nessa terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que aqui, quando nós juntamos todos os versículos, nós vemos que Abraão ansiava e esperava uma pátria superior, uma cidade celestial. E assim como Isaac, figuradamente, ele representou a ressurreição, nós que cremos em Cristo seremos ressuscitados literalmente. Aqui está a base da nossa fé. Aqui estava a base da fé de Abraão, que mesmo depois de morto ressuscitaria Isaac. E nós somos assim também, porque nós temos esperado a ressurreição dos santos. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transladados e encontraremos Cristo nos ares. É isso. Essa é a doutrina que enche o nosso coração de alegria. É isso que, quando nós olhamos para a vida de Abraão e podemos entender o que é caminhar com a fé em Deus e não no objeto da promessa. Em algum momento nós seremos provados aqui. Em algum momento passaremos por provação. Pela fé, nós vimos então esses exemplos na vida de Abraão. No versículo 20, pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Pela fé, José, próximo do fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Ele falando de coisas que ainda não haviam acontecido. Isso é maravilhoso para nós, porque nós temos aqui exemplos. E a fé mostra para nós o que é olhar além. Nós vimos aqui o exemplo de fé na vida de Abraão. Quão difícil foi para ele tomar aquela decisão. E nós vemos aqui os demais exemplos de fé. E isso tem enchido o nosso coração de alegria. Nós temos que crer. Nós temos que descansar. Nós temos que esperar algo além, algo a mais. Versículo 23 diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando o homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quando nós olhamos aqui também para a vida de Moisés, ele é um outro exemplo muito claro para nós do que é se comportarmos aqui na terra, como se comportarmos aqui na terra, como devemos se comportar aqui. Em um paralelo entre o Egito e o povo de Deus, entre estar com Cristo e estar usufruindo os prazeres transitórios do pecado. Nós vemos que Moisés ele tomou uma decisão. Ele resolveu sofrer com Cristo. Moisés, ele resolveu
ali abandonar os prazeres transitórios do Egito, que era o pecado que representava, simbolizava o mundo. Ele abraçou o opróbrio de Cristo, a desonra de Cristo. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. É assim que temos que nos comportar, porque ser cristão é um chamado ao sofrimento. É interessante como isso mudou em meio aos anos. É interessante como, no princípio, ser cristão, se tornar cristão, era um chamado ao sofrimento. E hoje é o contrário. A igreja diz assim: se você está sofrendo, se torne um cristão que você vai parar de sofrer. É inverso. Ser cristão é um chamado ao sofrimento. Veja, Moisés estava tranquilamente no palácio, mas ele abandonou aquilo. Ele preferiu sofrer. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Ele preferiu o opróbrio de Cristo. E a gente tem que ser assim também. Olha, nós olhamos para a vida de Abraão. Nós olhamos para a vida de Isaac e Jacó. Nós estamos olhando para a vida de José. Nós estamos olhando para a vida de Moisés. São exemplos de homens que viveram na terra para a glória de Deus. Esses aspectos de fé têm que falar conosco. Sabe, devemos mudar o conceito de visão do que é cristianismo. O cristianismo da nossa geração. Isso é confrontador. Quando nós olhamos o cristianismo dessa geração. Então Moisés, ele, pela fé, então ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Esses são os exemplos de fé. A nossa fé é olhar para o invisível. O nosso Deus é invisível, porém, mas é real. Meu Deus, santo é o teu nome. Nós temos Senhor. que ter essa fé de crer naquilo que ainda não aconteceu. Olharmos para a cidade celestial, olharmos para esse Deus, entendermos que isso é real. Entendermos que estamos entregues aos sofrimentos aqui na terra, enquanto vivemos aqui. Estamos sujeitos às provações. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então esses exemplos de fé têm que nos encorajar. Esses exemplos de fé, esses aspectos de fé, tem que falar muito com a nossa geração, tem que falar muito conosco. A igreja ultimamente tem olhado por aquilo que pode ver, que pode tocar, que pode sentir. Eles querem o aqui e o agora. E nós vimos que Noé, ele condenou uma geração inteira porque aquela geração queria o aqui e o agora. Eles queriam comer, beber, se dar em casamento, e isso era um Deus para eles. Não que isso seja errado, porém, nós olhando para esses homens, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, José, olhando para Moisés, esses aspectos de fé nos ensina algo. Esses aspectos de fé consegue fazer com que nós enxergamos o invisível, descansamos em Deus, prosseguimos, cremos, há uma mudança de vida, há uma obediência, há um temor, há algo que nos distingue do mundo, há algo que fala mais em nossos corações
do que os prazeres transitórios dessa terra. Moisés, e vemos que ele não quis os prazeres transitórios. Às vezes nós trocamos isso. Lembra que a provação, ela revela o nosso coração, aonde o nosso coração está, aonde o tesouro do nosso coração está. Porque muitas das vezes não olhamos para o céu, não acreditamos, não cremos nesse Deus invisível. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para proferir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso é andar pela fé. Esses são os exemplos que temos. Homens que o mundo não foram dignos, sofreram, foram provados, cerrados ao meio, açoitados. É só você olhar para a história da igreja. É só você estudar um pouco os mártires da igreja. Eu sei que nem todos nós, somos chamados a morrer por Cristo. Mas todos nós somos chamados a viver por Ele. Isso é fé. Quando nós olhamos todos esses exemplos, todos esses aspectos de fé, esses homens falaram muito com o seu testemunho de vida, e o testemunho de vida testificava a fé deles. É isso que tem que haver conosco nessa geração, quando as pessoas olharem para nós. Esses homens não temeram as prisões, não temeram as feras, não temeram as piores torturas. Eles se posicionaram. Eles viveram pelo que eles acreditavam. Eles morreram pelo que eles acreditaram. Eles foram presos, eles foram torturados, eles foram mortos por amor de Cristo. Mas eles não obtiveram a promessa. Qual promessa? Eles viram de longe a vinda de Cristo. Eles se alegraram com o dia de Cristo, com a encarnação de Cristo. Hoje nós olhamos para trás e se alegramos também, porque nós alcançamos a promessa. A promessa que eles não alcançaram, nós alcançamos.